Boa tarde a todos. Hoje estaremos apresentando o estudo do comportamento do ozônio por dispensão e reação atmosférica. O trabalho foi composto por eu, Cristiane Pereira Martins Guzmão Santos, pelas alunas Lívia Bolonini Vargas Ortega e Isabela Oliveira da Silva, que fomos orientados pelos professores Mônica, Felipe e Anete. Nós somos da Universidade de São Francisco. Diante do atual cenário de pandemia, diversos equipamentos surgiram para deter coronavírus. Na literatura, encontra-se poucas informações de como exterminar este vírus, embora haja muitas publicações de outros. No Brasil, a Anvisa indica a falta de evidência científica sobre a utilização de estruturas como câmaras, cabines e túneis para desinfecção e prevenção de Covid-19. Dentre diversos agentes oxidantes, o ozônio ele apresentou uma potencialidade alta como agente desinfectante para o vírus da Covid-19 e também outros micro-organismos. Entretanto, vale ressaltar que o risco da exposição ao gás, já que os equipamentos atuais eles não apresentam recursos para mensurar de forma precisa a concentração do ozônio no ambiente, nem o tempo que ele leva para se degradar. E este trabalho, ele objetiva-se o estudo da decomposição do ozônio em ambientes controlados, a partir de uma sonda de geração de ozônio. Os autores desse trabalho, eles visaram para estudar o processo da decomposição do ozônio, por reação e dispersação no ar, e para realizar futuras simulações. Os objetivos gerais desse trabalho a priori foram o estudo da molécula de ozônio, da sua cinética e de como ocorre a sua difusão no ar. Embasado nesses dados, foi possível fazer uma máquina que gera ozônio, e com isso foi possível também analisar o como ocorre a decomposição do ozônio e o seu processo. Esse trabalho é voltado a um estudo de como o ozônio e seu espalhamento reage em cada camada da atmosfera, e também quais fatores influenciam a sua mudança de classe e como é o processo dela. A revisão bibliográfica utilizada nesse trabalho foram algumas características em relação ao ozônio. Ele é um gás incolor, parcialmente solúvel em água e facilmente detectável em concentrações muito baixas. Ele é um gás muito estável, com elevado poder de oxidação. Isso se dá à configuração molecular dele, que é uma configuração triangular, onde um oxigênio central é ligado a dois átomos de oxigênio equidistantes, com um comprimento de ligação de 1.278 amperes. Ele também é um gás fatal e poluente para o ser humano, independente da quantidade que ele é utilizado, por ele fazer esse poder de oxigenação e também conseguir matar os micro-organismos. Em relação à dispersão, o movimento da matéria é diretamente proporcional à diferença de concentração e inversamente proporcional à resistência do meio. Aqui nós temos algumas fórmulas que foram utilizadas no desenvolvimento do trabalho em relação à dispersão e à difusão do ozônio. Alguns materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho em relação à cinética química foram as leis de velocidades, a reação reversível, reação irreversível. Alguns fatores que influenciam são temperatura, concentração, pressão, superfície de contato, catalisador e também a luz. A troposfera é a camada onde estamos localizados. A princípio, o ozônio age nela beneficamente. Ele nos ajuda contra agentes patógenos, e o Covid-19 está entre esses agentes. Porém, por conta da poluição, um ozônio de alta classe acaba aumentando aqui na troposfera, e esse ozônio acaba sendo um agente maléfico contra a humanidade e também contra o meio ambiente. Por conta desse ozônio poluente, há uma necessidade de que o ozônio dessa classe seja diminuído aqui na troposfera. Porém, esse ozônio é uma molécula muito estável, ou seja, ele não se liga a qualquer molécula. Então, não é qualquer molécula que está ligada à sua decomposição. Há catalisadores específicos que tornam a sua composição possível. Só que, porém, alguns deles são poluentes e eles fazem mal à saúde humana, e não só à saúde humana. Quando eles vão se ligar ao ozônio, eles não só se ligam ao ozônio maléfico, eles também se ligam ao ozônio benéfico que nos protege a camada de ozônio. Dentre esses agentes estão dióxido de nitrogênio, óxido nitroso, cloro e o bromo. Porém, há um reagente que não é danoso à saúde humana. O nome dele é hidroxila. Esse pode formar até reações em cadeia. Assim, quando ele se liga com o ozônio, ele libera mais hidroxila no ar
e assim ele pode se ligar a mais desse ozônio troposférico maléfico. Primeiramente, foram organizadas as características físico-químicas do ozônio. Por quê? Essas características elas são importantes para as simulações que serão realizadas no futuro. Inicialmente, foi estudada a reação da formação do ozônio na camada de ozônio. Assim como a radiação solar pode formar o ozônio, ela também pode quebrar as moléculas, formando novamente moléculas de oxigênio, sendo assim uma reação reversível, de acordo com essa reação aqui. A reação ela é altamente endotérmica e não é espontânea. Isso porque o ozônio ele não pode ser gerado pela ativação térmica, uma vez que se decompõe rapidamente quando é submetido a altas temperaturas. Porém, o aumento de temperatura não altera sua taxa de desinfecção. A velocidade de decomposição do ozônio ela é determinada por R é igual a KR vezes a divisão da concentração do ozônio elevado ao quadrado dividido pela concentração do oxigênio, sendo que KR é igual a 2 vezes K1 vezes K2 dividido pelo K' de 1. Existem duas etapas para a decomposição do ozônio. A primeira etapa é o ozônio formando uma molécula de oxigênio mais um átomo de oxigênio. A etapa 2 é um átomo de oxigênio mais uma molécula de ozônio que forma duas moléculas de oxigênio. Vale destacar que a segunda reação ela é mais lenta da segunda etapa, porque onde há um ataque do átomo de oxigênio à molécula de ozônio. Ainda é possível escrever a velocidade de oxigênio ativado na forma de pseudo-equilíbrio, uma vez que é um composto ativo e de rápida decomposição, como essa equação aqui. O ozônio ele é formado na troposfera, difere da classe do ozônio natural da estratosfera, pois ele pode ser formado por gases poluentes que são compostos de orgânicos voláteis, que são poluentes primários, porém o monóxido de carbono e o metano e os outros óxidos de nitrogênio, que não fazem parte dos orgânicos voláteis, mas ainda assim são agentes que reagem para formar ozônio troposférico. Resultados de discussão do ozônio obtidos acerca da difusão do ozônio no ar. O intuito seria criar um método computacional desenvolvido em Python para conseguirmos desenvolver as equações que vão ser solucionadas pelo método de Newton-Raphson. Essas equações que estão a seguir, nós obtivemos pelas configurações das equações já utilizadas de difusão e dispersão do ar. E ele gerou esse sistema de equações não lineares, que vão ser utilizadas para desenvolver o programa em Python, e com isso desenvolvendo a simulação da difusão do ozônio no ar. Como as meninas explicaram anteriormente, vale ressaltar da importância de determinar a dispersão do ozônio por difusão e decomposição, já que esses parâmetros cinéticos dependem da velocidade da decomposição, e isso também irá contribuir para o meio científico, já que devido à falta de dificuldade de obter os dados sobre a energia de ativação e do fator de frequência dessa decomposição. E essas foram algumas das referências bibliográficas utilizadas no projeto. Nós pesquisamos em artigos e sites autorizados através de palavras-chave como ozônio e cinética. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Agradecemos a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.